Vamos imaginar a seguinte cena. É o meio da noite, um grupo de jovens invade um pomar vizinho e começa a roubar uma quantidade enorme de peras. E o detalhe, né, é que eles nem estavam com fome. Exato. As peras nem eram tão boas assim. Na verdade, depois de colher tudo aquilo, eles acabam jogando as frutas para os porcos. É um desperdício completo. Pois é. Aí a gente para e pensa, por que fazer isso? E a resposta que um desses jovens dá muitos anos depois é quase assustadora. Ele escreve assim, fizemos isso porque fazer o que era errado nos deu um prazer inexplicável. Nossa, é forte isso. Muito forte. E esse relato, para quem nos escuta, não é de um roteiro de um crime moderno. É a confissão de uma das mentes mais brilhantes de toda a história do Ocidente, escrita há mais de 1.600 anos. Uma obra monumental. Com certeza. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa investigação de hoje. É com um entusiasmo muito especial que eu anuncio que este é mais um episódio da nossa série Patrística. E olha, é sempre uma alegria imensa estar aqui para mais um mergulho desses. O terreno de hoje tem uma riqueza sem igual. Tem mesmo. Para quem acompanha a nossa série de perto, sabe que a gente já explorou outras obras grandiosas de Santo Agostinho por aqui. Sim, já passamos por várias. Já desbravamos a Trindade, já mergulhamos fundo lá em O Livre-Arbítrio, também refletimos bastante com os comentários aos Salmos. Mas hoje o tom dessa nossa conversa é completamente outro. É bem diferente, né? Hoje é o dia de olhar para um dos textos mais famosos dele, só que também o mais íntimo, o mais vulnerável de todos, as Confissões. É, sem dúvida, um marco na literatura mundial. E a nossa missão na análise profunda de hoje é justamente desvendar essas páginas que foram escritas ali entre os anos de 397 e 400. Um período muito interessante. Demais. E o que torna Confissões uma obra tão fascinante não é apenas o fato de ser considerada, a primeira autobiografia com contornos modernos do mundo ocidental. Tem muito mais que isso, né? Tem. Acima de tudo, a jornada crua de um homem que decide, de forma muito consciente, não esconder absolutamente nada. Ele coloca tudo na mesa. Exatamente. Ele expõe as suas falhas, a sua vaidade, as paixões desordenadas e a sua busca exaustiva por uma verdade que, de alguma maneira, acalmasse um coração que estava, em constante ebulição. É uma transparência que chega a assustar, se a gente pensar bem. Até para os padrões de exposição que a gente tem hoje em dia nas redes, ele foi muito além. Foi muito profundo. E para a gente entrar de fato nessa anatomia da alma dele, a gente precisa olhar um pouco para a estrutura do material. Sim, é importante situar nossa audiência. São 13 livros no total, sendo que os 9 primeiros são estritamente autobiográficos, contando essa trajetória de vida dele. E tem um lema, uma frase logo nas primeiras páginas, que parece ditar o compasso de tudo, do começo ao fim. É possivelmente uma das frases mais célebres de toda a história do pensamento. Ele diz, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Uma frase belíssima. Lindíssima. E o que é fascinante notar aqui é que Agostinho não está fazendo apenas um lamento poético ou só um desabo. Ele está indo na raiz da coisa. Com uma espécie de orientação magnética, um desejo ontológico que só encontra satisfação plena no seu criador. Mas, pera um pouco. Desejo ontológico. Vamos tentar desempacotar e traduzir isso para não deixar ninguém que está nos ouvindo de fora? Claro, vamos lá. Ou seja, ele está dizendo que é um desejo que está na nossa própria fábrica, na nossa essência mais profunda de ser humano, seria isso? Exatamente isso. É algo que constitui o que nós somos no nível do ser. E a tragédia humana, segundo ele, começa quando o ser humano tenta preencher esse vazio gigantesco com qualquer outra coisa que não seja o infinito. Com as coisas do mundo, né? Sim, seja com poder, com prazer físico, com reconhecimento social. Toda vez que a gente tenta saciar essa fome de eternidade com coisas que são passageiras, a gente fatalmente vai experimentar angústia. A tal da inquietação. A inquietação.
o coração não para. Faz todo sentido do mundo, e para a gente entender como essa inquietação funcionava na prática, na pele dele, a gente tem que olhar para a juventude que ele viveu. Uma juventude bem agitada, por sinal. Bem agitada, porque ele procurou a felicidade nos lugares mais variados e, segundo a própria confissão dele, nos lugares completamente errados. Totalmente. Os relatos detalham muito bem a infância e a juventude dele, primeiro na cidade de Tagaste, né, e depois em Cartago, lá no norte da África. E é justamente nesse contexto que entra aquele episódio que eu mencionei na nossa abertura. Ah, o famoso furto das peras? E isso que, à primeira vista, parece um delito menor, uma bobagem de adolescente, mas que atormentou a mente dele profundamente na vida adulta. É um momento absolutamente central da análise dele. Como você bem descreveu, eles invadem o pomar, roubam as peras e jogam para os porcos. Nem come as frutas. Não comem. Mas o ponto crucial que Agostinho analisa com uma profundidade psicológica impressionante para a época é a motivação por trás do ato. O motor da coisa toda. Isso. Ele confessa que roubou não pelo objeto em si. O objeto era totalmente irrelevante. Ele roubou pelo prazer do próprio pecado, pelo gosto amargo e inebriante de fazer o que era proibido. Só para quebrar a regra. Só para quebrar a regra. E principalmente porque estavam em bando. Ele nota ali que a cumplicidade com os amigos alimentou muito a transgressão. Se ele estivesse sozinho, ele diz que jamais teria roubado aquelas frutas. A gente para e pensa, né? Vamos desempacotar isso um pouco mais. É quase como observar uma criança pequena que quebra um brinquedo novo. Uma ótima imagem. Porque a criança não odeia o brinquedo. Ela não quer se livrar dele. Ela quebra só para testar o limite, não é? Para ver o que acontece quando a regra é quebrada. É uma rebeldia pelo simples gosto da transgressão. É perfeito, é exatamente essa a dinâmica. E o Agostinho vai até a raiz dessa rebeldia. Ele se pergunta, como é que funciona a nossa vontade quando ela se torna uma vontade má? E a que conclusão ele chega? Para ele, essa aversão a Deus, esse distanciamento deliberado, é essencialmente uma ilusão de autossuficiência. É o ser humano tentando bastar-se a si mesmo. Tentando ser o seu próprio dono, né? Exato. É como se, ao escolher erro apenas pelo prazer de transgredir, a pessoa estivesse de uma forma muito torta, perversa, tentando imitar a onipotência de Deus. É o desejo de ser a própria lei. Nossa, isso é muito profundo. Muito. Só que isso, no fim das contas, é um caminho de autodestruição, sabe? Porque esse amor desordenado pelas coisas criadas acaba aprisionando a nossa liberdade. E essa tentativa constante de ser autossuficiente gera uma angústia terrível, porque a conta simplesmente não fecha. O coração continua ali, inquieto. Cada vez mais inquieto. E essa mesma inquietação, esse choque de perceber a presença do mal enraizada nele mesmo, acabou empurrando o jovem Agostinho para um verdadeiro labirinto intelectual, na verdade. Com toda certeza. Ele precisava de respostas lógicas. De onde vem o mal? Por que a gente faz coisas ruins se, no fundo, a gente não quer sofrer as consequências disso? E é nessa busca desesperada que ele acaba caindo numa armadilha intelectual gigantesca, que foi o maniqueísmo. Exato. O maniqueísmo foi uma seita que exerceu um fascínio estrondoso sobre ele. Para quem está nos ouvindo ter uma ideia, ele permaneceu ligado a eles por longos 9 anos. É muito tempo. É muito tempo. E a doutrina maniqueísta ensinava um dualismo radical. Para eles, existiam 2 princípios eternos em constante batalha no universo. O bem e o mal numa luta física, né? E isso mesmo. O bem, que era associado à luz e ao mundo do espírito, e o mal, que era associado às trevas e a toda a matéria física, ao corpo. Olha, aqui a coisa fica fascinante e eu preciso fazer um questionamento. Porque a gente está falando de uma das mentes mais brilhantes de toda a história do Ocidente. Um gênio absoluto. Um gênio da retórica e da lógica. Como é que alguém com esse nível de intelecto cai numa seita que diz que existe, sei lá, uma energia escura lutando contra a luz e passa quase uma década acreditando nisso? É uma excelente pergunta. E a resposta para isso está justamente na dor psicológica que ele sentia.
O atrativo dessa ideia para um jovem brilhante, mas que estava profundamente atormentado pelos próprios vícios, era imenso. Porque tirava o peso das costas dele. Exatamente, o maniqueísmo inocentava o ser humano. Se você cometia um pecado, se cedia a uma paixão carnal, a culpa não era da sua vontade. A culpa era da matéria, desse princípio das trevas que habitava o seu corpo físico. Era a desculpa perfeita para a consciência pesada que ele carregava. É muito sedutor. Se a gente trouxer essa mentalidade para os dias de hoje, para quem nos escuta tentar visualizar, é quase aquela tendência moderna que a gente tem de terceirizar a culpa de tudo. Sem dúvida. A gente culpa a genética, a gente culpa a sociedade, culpa a criação dos pais. É muito confortável dizer, olha, eu fiz isso, mas a culpa não é minha. Forças maiores me obrigaram. É o conforto de não ter que lidar com a própria responsabilidade moral, né? Mas, como você mesmo pontuou, a inteligência dele era afiada demais para ele se contentar com meias verdades para sempre. Aquilo ia ruir uma hora ou outra. E ruiu. Com o tempo, as falhas lógicas e as contradições científicas dos maniqueístas começaram a incomodá-lo profundamente. E foi aí que o contato dele com a filosofia dos neoplatônicos acabou virando a chave na cabeça dele. E o que os neoplatônicos trouxeram de novo? Os textos neoplatônicos permitiram a Agostinho conceber, pela primeira vez na vida dele, a ideia de uma realidade puramente espiritual, imaterial. E isso acabou resolvendo o grande enigma que ele tinha sobre a origem do mal. Então, nesse ponto, como é que fica a visão dele? Ele compreendeu, finalmente, que o mal não é uma substância. O mal não é uma coisa que foi criada. Não existe um Deus das trevas lutando contra o Deus da luz num ringue cósmico. Sabe? Certo. O mal é pura e simplesmente a ausência, a privação do bem. É a perversão da vontade humana que se desvia daquilo que é superior para se apegar àquilo que é inferior. Calma, deixa eu ver se a gente consegue esclarecer bem o peso disso. Porque, na prática, quando quem nos ouve liga o noticiário e vê uma guerra absurda ou uma crueldade inexplicável, aquilo parece muito real, muito palpável. A sensação é de que o mal é uma força ativa. Exato. Como é que ele convence a si mesmo de que o mal não é uma coisa concreta, mas apenas uma ausência? Vamos pensar na escuridão. A escuridão não tem uma existência própria. Você não pode encher um balde com escuridão. Você não pode medir a escuridão num laboratório. Entendi. Ela é apenas a constatação lógica de que a luz está ausente naquele espaço. Olha que coisa fascinante. É como a ferrugem num carro velho. A ferrugem não existe sozinha, flutuando no vácuo por aí. Ela precisa do metal bom para poder existir e corroer. O mal seria então esse parasita do bem? Brilhante, exatamente isso. A ferrugem é a degradação do ferro, assim como a doença é a ausência da saúde no corpo. Nossa, faz muito sentido. E quando o Agostinho entende isso, quando ele percebe que tudo que existe é bom, simplesmente porque foi criado por Deus, e que o mal é apenas a corrupção desse bem natural, a mente dele se liberta de uma forma extraordinária. Ele tira um peso imenso. Ele se solta daquelas amarras do materialismo maniqueísta e essa limpeza intelectual preparou todo o terreno para que ele pudesse finalmente compreender a transcendência de Deus, e isso abre as portas para a conversão religiosa dele. E é impressionante a gente observar como, ao se libertar desses erros lógicos, a vida dele toma um rumo prático muito rápido. Ele se muda da África para a Itália, vai para Roma e depois acaba se estabelecendo em Milão. Onde ele assume um cargo muito importante, inclusive. Sim, um cargo prestigiado de professor de retórica. E é lá em Milão que ele vai cruzar o caminho de uma figura muito imponente, que é o Bispo Ambrósio. Uma figura central nessa história. Demais. E ao ouvir as pregações de Ambrósio, o Agostinho começa a descobrir que aquela verdade que ele procurava tão desesperadamente em várias seitas e leituras filosóficas não era só uma ideia abstrata. Não, ela era muito concreta. Ela já estava viva, sólida e muito bem estruturada na igreja. E
Para nossa audiência, esse é um ponto de confissões que merece uma lupa gigantesca na nossa investigação de hoje. Sem dúvida alguma. Para a gente entender a magnitude de tudo que o Agostinho relata nesses textos, nós precisamos nos situar na linha do tempo. Isso é muito importante. Sim, vamos fazer as contas. A obra Confissões foi escrita entre os anos de 397 e 400. Então, se a gente fizer as contas direitinho, nós estamos analisando um relato que foi redigido cerca de 364 a 367 anos após a morte de Jesus Cristo. É logo ali, historicamente falando. É um intervalo de tempo muito curto em termos históricos. E o que os registros dele nos revelam sobre a prática daquele período é absolutamente revelador. É fazer as contas e se surpreender, né? Porque o que isso tudo significa na prática? Significa que ler as confissões é quase como encontrar uma cápsula do tempo intacta. Uma cápsula perfeita. Muito antes de qualquer menção à Idade Média, a toda a doutrina católica, a estrutura dos sacramentos e até detalhes belíssimos como o canto litúrgico nas missas de Milão já estavam ali, pulsando de forma detalhada e muito familiar para quem professa essa fé nos dias de hoje. É uma continuidade histórica que salta aos olhos de qualquer leitor. O Agostinho relata diversos fatos, desde a sua infância, que atestam a solidez dessas práticas na antiguidade. Tem um caso bem específico sobre isso, não tem? Tem sim. Ele narra um episódio em que ele ficou gravemente doente quando ainda era um menino. A mãe dele, a Mônica, preparou tudo às pressas para que ele recebesse o batismo ali mesmo, no leito de morte. Mas como ele apresentou uma melhora repentina, ela decidiu adiar o sacramento. E por que ela adiaria? Para muita gente, hoje em dia, isso soa até contraintuitivo, né? Se ele estava doente e quase morreu, não seria melhor garantir de uma vez? Pois é, mas o raciocínio dela refletia exatamente a teologia daquela época. Ela temia que os pecados cometidos por ele na juventude, caso ele fosse batizado e depois pecasse, teriam um peso de condenação ainda maior. Entendi. O peso seria dobrado. Isso. E isso evidencia não só a existência prática e estruturada do sacramento do batismo naquela comunidade primitiva, mas também a profunda reverência teológica que eles tinham pela purificação real que o sacramento trazia. E além disso, as referências dele à doutrina da igreja são muito diretas no texto. Ele não deixa margem para interpretações vagas. Nem um pouco. Ele é muito claro. Tem um momento, lá no livro 6, em que ele usa textualmente a expressão. Ele escreve assim: prefiro agora a fé católica. A identidade já estava muito bem definida ali. Exatamente. As referências expressas à Igreja Católica e à fé católica permeiam a obra inteira e vai muito além de só citar o nome, sabe? Entra nos dogmas, né? Entra fundo. Quando a gente analisa os livros finais, especialmente o livro 13, nós encontramos a presença claríssima do dogma da Santíssima Trindade atuando ali de forma conjunta no ato da criação do mundo. É fascinante ver isso documentado tão cedo. E tem outro ponto fortíssimo que espelha perfeitamente a doutrina atual, que é a compreensão profunda que ele demonstra sobre o pecado original. Assim, ele aborda isso com muita firmeza. Com muita firmeza e até com uma certa dureza, a gente pode dizer. O Agostinho argumenta que ninguém, absolutamente ninguém, é imune ao pecado diante de Deus. Ele chega a notar que nem mesmo um recém-nascido, com apenas um dia de vida sobre a Terra, estaria isento dessa marca da queda humana. É de cair o queixo. Ver toda essa estrutura dogmática já tão bem desenhada e vivida ali no século IV. É de uma riqueza histórica sem tamanho. E depois dessa jornada árdua toda da vida dele, que passa por essa conversão intelectual, por aquele momento belíssimo em que ele finalmente cede à graça, chorando num jardim em Milão, e aí vem o batismo, que ele recebe junto com o filho dele, o Adeodato, e o amigo Alípio. Um momento de muita paz. Sim. E logo depois, infelizmente, vem a dor imensa, dilacerante, da morte da mãe dele, a Mônica. Mas aí a obra dá uma guinada incrível. Uma guinada filosófica maravilhosa. O que me fascina é que depois de todas essas tempestades, a ansiedade dele parece que finalmente cede. É como se, pela primeira vez na vida dele,
a mente estivesse silenciosa e pacificada o bastante para parar de olhar só para trás, para os próprios pecados. E passar a olhar para o alto. Exato. Começar a olhar para a eternidade. É uma transição muito brilhante que ocorre ali a partir do livro 11. A mente já reconciliada do Agostinho continua sendo uma mente super investigativa, mas o foco muda completamente. Ele sai da biografia, né? Isso, ele deixa a autobiografia no passado e inicia uma meditação profundíssima sobre os primeiros versículos do livro do Gênesis. Aquela passagem, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E, ao investigar o mistério da criação do universo, ele esbarra frontalmente num dos conceitos mais espinhosos de toda a filosofia e da física. Que é a natureza do tempo. A natureza do tempo. Ele chega até a trazer para o texto aquela pergunta bem provocativa que, olha, até hoje muita gente adora fazer para tentar encurralar quem tem fé. É a famosa pergunta do que Deus fazia antes. Exato. Afinal de contas, o que Deus ficava fazendo antes de criar o céu e a terra? E a resposta que o Agostinho dá para isso não é uma fuga do debate. É um verdadeiro golpe de mestre lógico. É uma resposta de uma sofisticação genial. O Agostinho argumenta que a pergunta em si mesma já carrega uma falha de premissa, porque ela pressupõe a existência do tempo fluindo antes da criação. Como se o tempo fosse um relógio eterno, no fundo, né? Isso, mas a resposta imbatível do Agostinho é: antes da criação não existia tempo. O tempo não é um palco absoluto onde as coisas acontecem, sabe? O tempo é ele próprio uma criatura. Foi criado junto com tudo. Perfeitamente. Deus, sendo infinito e eterno, vive num hoje perpétuo, completamente fora do tempo. O tempo só começou a existir no exato instante em que a criação material surgiu. Então a pergunta perde o sentido. Totalmente. Portanto, não havia um antes para Deus estar fazendo alguma coisa, porque o antes é uma categoria que exige o tempo. Sem tempo, não tem antes. Nossa, é de explodir a cabeça. Se a gente pensar no panorama geral de hoje, isso parece astrofísica moderna descrevendo a teoria do Big Bang. É muito parecido. A ciência de hoje nos diz que o espaço e o tempo começaram juntos naquela expansão inicial. Então não faz sentido físico perguntar o que havia antes do Big Bang, porque a flecha do tempo passou a existir com ele. A física moderna confirma essa intuição. E o Agostinho concluiu tudo isso no ano 400, apenas observando a lógica da própria mente. É uma capacidade de abstração que beira o inacreditável, né? E olha que ele não para por aí. Já que o tempo não é algo sólido que você possa tocar, onde ele existe de fato? Onde é que o tempo fica guardado? Exato. O Agostinho conclui que o tempo é uma distensão. Uma extensão da nossa própria alma, da mente humana. Como assim? Ele divide isso de forma brilhante. O passado não existe mais, ele só é real na nossa memória. O presente não tem duração, ele é apenas a nossa atenção focada na fração do agora. E o futuro, ainda não existe, ele é apenas a nossa expectativa. Ou seja, tá tudo na nossa cabeça. Ou seja, a vivência do tempo se desenrola inteiramente no interior do espírito humano. E como essa viagem toda pela física e pela filosofia do tempo se conecta de volta com aquela inquietação do coração que a gente falou lá no começo? Amarra toda a obra perfeitamente, porque ao constatar que o tempo é essa sucessão fugaz onde nada se fixa e tudo escorre pelas mãos, ele percebe que a nossa alma é constantemente esticada e fragmentada por essa multiplicidade. A gente sofre por causa disso. Sofre muito. O nosso sofrimento vem justamente de estarmos divididos entre as lembranças do passado e as ansiedades do futuro. E aí ele conclui que o repouso final, aquela cura para a inquietação lá do primeiro livro, só será encontrado quando a alma humana for recolhida na eternidade de Deus. Onde o tempo não passa. Isso. Apenas na eternidade, que é o repouso verdadeiro, um presente que não passa, a fragmentação da nossa vida encontra a paz. Isso fecha o ciclo da busca dele de forma magistral. Nossa, é uma trajetória que deixa qualquer um sem palavras. Para quem nos ouve,
Para observar esse panorama todo, é uma experiência muito, muito rica. É um convite à reflexão profunda. A gente acompanha desde o menino que roubava peras e que, chorava por personagens de ficção na escola, até o pensador genial que desvendou a natureza do tempo e estruturou as bases do pensamento cristão ocidental. E no cerne de tudo isso fica a grande constatação dele. O conhecimento íntimo de si mesmo e o conhecimento de Deus são vias de mão dupla. Totalmente indissociáveis. Totalmente. Você não alcança um sem inevitavelmente tocar no outro. E esse movimento brutal e sincero para dentro de si mesmo, que ele descreve ao confessar seus piores defeitos, é o que paradoxalmente leva ele a descobrir aquele que é superior a ele mesmo. Ele faz um mergulho corajoso. Muito corajoso. E ele usa até uma imagem belíssima nos livros finais, dizendo que a nossa memória é como um palácio vasto, cheio de salões intermináveis, cavernas e segredos, onde nós guardamos tudo, onde até mesmo a figura do esquecimento mora. Que imagem forte. E isso nos deixa uma reflexão final muito bonita para quem está processando tudo isso conosco hoje, sabe? Se a nossa memória, a nossa mente, é de fato esse palácio vasto e misterioso, será que aqueles pedaços de nós mesmos que a gente acha que perdeu ao longo das frustrações da vida, dos erros que a gente cometeu... As partes de nós que ficaram pelo caminho, né? As partes que ficaram... Será que elas não estão, na verdade, cuidadosamente guardadas, esperando por nós? Esperando que a gente faça essa busca interna profunda por algo que seja maior que nós mesmos? É uma pergunta belíssima para a gente levar para a vida. Pois é. E nós esperamos de todo o coração que essa nossa investigação de hoje tenha sido tão instigante e reveladora para todos que estão conosco, quanto foi para nós organizar essas ideias. Foi um prazer enorme. E nós recomendamos imensamente que procurem a obra completa, leiam as confissões. A riqueza poética, teológica e humana do texto original é uma experiência que nenhuma análise, por mais profunda que seja, consegue substituir. Vale cada página, com certeza. Muito obrigado pela excelente companhia de sempre. E fica aqui o nosso convite muito coloroso para que retornem no próximo episódio da nossa série Patrística, onde continuaremos desbravando essas obras que moldaram o nosso mundo. Até lá! Até a próxima!